Bem, gente, como a gente viu aí durante a semana, né? E segundo o slide, nós vamos falar hoje um pouco da vida do apóstolo Paulo. A gente vai falar um pouco da biografia dele em si. Tentar desmembrar algumas coisas que às vezes ficam difíceis aos nossos olhos. Por exemplo, as viagens missionárias dele, quantas viagens ele fez, para onde ele foi, que impacto histórico isso teve para a gente, quais cartas ele escreveu em quais viagens missionárias, quais foram os assuntos, as suas prisões, a sua prisão romana, a sua prisão em Cesareia, a sua conversão. Então, isso tudo a gente vai dar uma geral aqui na vida de Paulo e tentar, da melhor maneira possível, explicar alguns pontos que às vezes costumam ficar confusos para a gente. Vamos lá. Só peço para vocês aí, se só me confirma, por favor, se o slide mudou. Se está aí escrito currículo de Saulo de Tarso, por favor. Tá sim, tá sim. Beleza, obrigado. Então, a gente não tem muitos relatos da infância ou da adolescência do apóstolo Paulo, mas basicamente, antes da conversão dele, né, ele se chamava Saulo e ele foi um cidadão de Tarso, na Sicília. E depois a gente vai botar uns mapas aqui para você poder ter uma compreensão melhor, porque às vezes parece que a nossa mente para, né, quando a gente vê um mapa assim, e não estou entendendo nada, então a gente vai hoje tentar desmistificar, porque você trabalhar com a consciência, com a concepção dos mapas é muito interessante, porque a sua compreensão ela aumenta bastante de quando fala da geografia bíblica também. O que a gente sabe? Através de Filipenses 3, que é uma carta que ele dá o seu currículo, ele fala o que ele foi antes do cristianismo, ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo com as leis, né, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, e segundo a lei, ele diz que ele foi fariseu, como diz lá em Filipenses 3, 5. O que mais a gente sabe sobre Saulo de Tarso? Diz que ele foi mestre, ele aprendeu com o grande mestre Gamaliel, que era o doutor, que era um dos doutores da lei. Ele era muito respeitado no seu tempo, ele era professor dos professores, ele era, ele era doutor dos doutores. Então, ele era um homem que tinha uma importância muito grande em Israel em termos de lei. E ele era venerado por todo o povo. Mas o que a gente sabe é que ele falava grego, hebraico e aramaico. Muitos também acreditam que ele falava latim. Então, eu só não coloquei na lista porque alguns divergem em relação a essa informação. Então, a gente sabe que o apóstolo falava grego, ele falava o hebraico, logicamente por ser judeu, e ele também falava o aramaico, que era a língua bem falada também ali na época. Ele era um cidadão romano, e o que isso daí implica, ele ser um cidadão romano? Alguns direitos ele possuía e teve algumas vezes que ele invocou esse direito de ser um cidadão romano. Por exemplo, um cidadão romano, ele era livre dos açoites antes do julgamento ele ser condenado no seu julgamento. Então, se ele não tivesse condenação, ele não poderia ser açoitado, diferente de um cidadão não romano. Mas o que? Se ele achasse que ele estava sendo injustiçado, ele poderia apelar para uma corte com o imperador César. Essa era basicamente os benefícios que um cidadão romano, lógico, tinha outros, mas esses eram os mais básicos que o cidadão romano possuía. E Saulo de Tarso, ele possuía esses direitos também. Agora, o que às vezes é confundido por muita gente aí, entre Saulo e Paulo. Muita gente diz que em Atos 9, quando ele se converte a caminho de Damasco, Jesus troca o nome dele de Saulo para Paulo. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Não tem nada nem parecido com isso daí. Na verdade, Saulo era o nome dele em hebraico e Paulo era o nome dele romano. Ou seja, ele possuía dois nomes realmente, um de fala hebraica e outro de fala romana, por ele ser também um cidadão romano. Então, depois, essa parte de Saulo, ele costuma ficar um pouco em desuso, que eles não mais estão falando hebraico ativamente, e ele vai para muitas províncias romanas. É então que passa a se chamar Paulo de Tarso, ou mais conhecido como o apóstolo Paulo. Então, já tira da sua cabeça, Jesus mudou o nome dele. Teve nada a ver com isso, não. É só uma questão de língua. Saulo, hebraico, e Paulo, o nome dele em romano. O ofício... Fala, Deus.
Então quando você ouvir, né, falando assim, Saulo teve seu nome mudado após a sua conversão, não tem nada a ver com isso, não. Como a gente já falou aqui, a gente vai saber, a gente vai perceber também que ele vai basicamente fazer boa parte da missão dele em Antioquia antes de começar a sua primeira viagem missionária, e ele ainda está sendo chamado de Saulo, ainda começa a ser chamado de Saulo. Tanto que em Atos 13, ele está lá junto com Barnabé, e está lá Barnabé, o outro cara, o outro, e Saulo. Ou seja, ele já está convertido, já passou pelo seu processo de conversão, só que ele ainda não teve esse nome trocado em relação à própria fala, né? Mas a gente vai ver isso aqui no decorrer da aula. Então, isso aqui basicamente é o que a gente tem do currículo de Saulo de Tarso. Agora, a primeira aparição dele na Bíblia é em Atos 7, verso 58, quando diz que ele consentiu no martírio de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele estava para ser apedrejado, e tinha uma pessoa lá que segurava a capa das pessoas que iriam apedrejar a Estevão. E essa pessoa foi Saulo de Tarso. Ele que segurou a capa, as vestes das pessoas que iriam apedrejar a Estevão. Essa é a primeira aparição de Saulo na Bíblia. Uma outra coisa também que a gente tem é que ele foi um grande perseguidor e assassino de cristãos, como a gente tem várias referências aí. Depois você dá uma lida com calma aí, depois eu vou enviar o material para vocês, para ser um ponto de estudo também, e vocês vão perceber que ele mesmo se declara assassino, ele mesmo fala que em Filipenses que pelo zelo que há na lei, ele foi perseguidor da igreja. Ele realmente perseguia a igreja. Só que em caminho de Damasco, basicamente tudo começa a mudar. Como a gente sabe, né, Paulo ele tinha bastante peso dentro do Sinédrio também. Alguns acreditam que ele fazia parte do Sinédrio, outros vão acreditar que não. Mas ele era um importante nome judeu daquela época, porque ele diz nas suas cartas históricas, carta aos Gálatas, aos Coríntios, e em Atos também, vem nos relatando que dos da época dele, ele se destacava. Ele era muito zeloso com a lei, ele entendia bastante da lei, ele sabia filosofia grega, como a gente daqui a pouco vai ver, que ele pregou no Areópago grego, ele fala os gregos, ele é bastante articulado em diversos assuntos. Então a gente vai ver que ele se destaca bastante. Mas o que acontece? Agora vamos para o mapa, galera. Presta bastante atenção aí agora que vai começar a ficar fácil. Não vai ficar difícil não, tá? Vai começar a ficar fácil. Eu acho que vocês... Me confirma aí, David, você consegue ver o cursor do mouse aqui? Não, né? Consegue ver? Pô, show de bola. Então fica mais fácil. Aqui foi basicamente onde aconteceu todos os relatos da Bíblia. Essa bacia, o pessoal chama aqui de bacia ou de costa do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Então aqui você tem Jerusalém, Cesareia, Tiro, Sidom, Damasco, tá vendo? Então, essa aparição em Atos 9 do apóstolo Paulo, ele está aqui em Jerusalém. Como você pode ver aí, né? Em Jerusalém, ele chega para o sumo sacerdote e fala: sumo sacerdote, me dê carta para que eu vá caçar os cristãos em Damasco, para que eu traga eles para que eles possam ser julgados pelo Sinédrio em Jerusalém. Isso tudo está em Atos 9, tá, gente? Que eu traga eles para cá para eles serem julgados. Então que o sumo sacerdote vai, entrega essas cartas de procuração, essas cartas de cassação para Paulo, para ele poder ir lá e caçar os cristãos, ou os da seita chamado de Jesus, né? Da seita de Jesus. Porque os cristãos foram chamados somente em Antioquia, dessa palavra, essa denominação cristãos, como a gente também vai ver daqui a pouco. Então, Saulo, na época, ele sai de Jerusalém e ele vai para Damasco. Ele sai de Jerusalém e ele vai para Damasco. Só que lá, a caminho de Damasco, a gente tem aquele grande encontro dele com o Senhor Jesus, que ele está cavalgando, até que ele vê uma grande luz que faz ele cair do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ao ver aquele grande brilho, ele assustado, ele pergunta: quem está aí? Até que Jesus Cristo fala: eu sou o Jesus a quem tu persegues.
E Jesus vai acrescentar para ele: dura coisa é recalcitrares, ou seja, resistir contra os aguilhões, contra aquela parte ali que vai entrar na sua carne, que são os aguilhões do Senhor. E é então que Paulo fica cego e ele vai para a casa de um homem chamado Judas. Não era o discípulo, o apóstolo de Jesus, até porque nessa época aí ele já tinha morrido, tá? Já tinha sido até substituído aí por Matias, né, no caso. Então, a gente tem o apóstolo Saulo de Tarso tendo esse grande encontro com Cristo, e ele vai para a casa de Judas. Aí eu botei uma linha do tempo para a gente poder ficar um pouco mais simples na nossa mente, né? Então, a primeira coisa que acontece aí é que quando Saulo vai para a casa de Judas, Jesus vai e manda um discípulo chamado Ananias procurar Saulo de Tarso. E quando Jesus cita esse nome de Saulo de Tarso, esse discípulo ele já se estremece. Ele fala assim: não, Jesus, mas esse Saulo de Tarso é o mesmo Saulo que está perseguindo os judeus, porque ele tem uma fama de ser assassino de judeus. Todos temiam Saulo naquela época, porque ele realmente perseguia a igreja com grande vigor. Então, aquele discípulo ele vai e teme. Só que Jesus vai e fala que assim: olha, pode ir lá na rua chamada direita, na casa de Judas, que você vai encontrar Saulo orando, e ele vai estar cego. Impõe a mão sobre ele, ora com ele, porque ele vai ser de grande valia para a pregação aos judeus. Ele vai propagar bastante o meu evangelho, ele vai ser um vaso na minha mão, e vocês verão o quanto ele há de sofrer, ele há de padecer pelo meu nome. Então, o que aconteceu aí? Ananias foi lá mesmo, na casa de Judas, ele ora com Paulo, Paulo é batizado, as escamas dos olhos, né, maneira espiritual de Paulo, ele consegue enxergar o evangelho de Cristo e bem tem a sua visão humana restabelecida. Então, depois isso, como você sabe, né, ele estava a caminho de Damasco e ele chega a Damasco. É então que Paulo aí, ele fica cego, depois ele tem a sua visão restabelecida, ele é batizado, só que a partir do momento que ele se converte, ele sai de Damasco e ele vai passar 3 anos na Arábia. Ele vai passar 3 anos na Arábia. Gente, se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento aí, pode me interromper, se quiser acrescentar alguma coisa, também vocês podem ficar à vontade sempre aí, tá? Então ele vai passar, a gente tem o apóstolo se convertendo, Saulo de Tarso se convertendo, Ananias indo na casa de Judas, Paulo é batizado, então ele se retira 3 anos para o deserto da Arábia. Muitos historiadores, isso aí já não diz a Bíblia, dizem que ele vai lá para o deserto da Arábia para poder rever tudo aquilo que ele tinha aprendido sobre a lei, sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento, sobre os ensinamentos rabínicos, para ver se realmente Jesus Cristo era o Messias que eles estavam aguardando. E dizem muitos historiadores também que nesse deserto ele teve diversas revelações da parte de Deus, diversas revelações de quem era Jesus Cristo, qual era o evangelho que Cristo iria pregar, porque como você sabe, Paulo ele foi basicamente o precursor da justificação através da graça do sangue de Jesus, porque até então a salvação ela era proveniente da lei, então você tinha que fazer diversos ritos judaicos para poder obter salvação, obter perdão. E Paulo ele começa a ter revelações da parte de Jesus Cristo na Arábia que não era mais dessa forma. Era através da justificação do sangue de Jesus Cristo, da morte do madeiro e da ressurreição. Isso vai ter um impacto imenso, porque ninguém nunca tinha ouvido falar basicamente isso daí. E Paulo ele levanta essa bandeira e ele vai pregar em diversas nações, como a gente vai ver daqui a pouco, várias províncias romanas. Então ele passa esses 3 anos na Arábia. Depois, quando ele passa esses 3 anos, ele volta para Damasco, como você está vendo aí no terceiro ponto do slide. Quando ele volta para Damasco, ele vai pregar, ele vai falar aos judeus ali em Damasco, só que os judeus perseguem ele, começa a falar, não, você está deturpando a lei, você está querendo acabar com a lei, sai daqui, e começaram a perseguir Paulo lá em Damasco. É então que os discípulos, a gente tem
aquela cena engraçada, né? Engraçada agora, né? De Paulo descendo dentro de um cesto na muralha para que ele não pudesse morrer nas mãos dos judeus. Então, nós temos aqui conversão de Paulo, 3 anos na Arábia. Ele volta então para Damasco para poder se reunir com os irmãos dali, mas ele é perseguido por judeus. É então que ele vai para Jerusalém conversar com os apóstolos. Só que quando chega lá, os apóstolos também ficam meio receosos. Eles falam assim: não, tu é aquele Saulo que perseguia a igreja. Então os apóstolos, eles estavam, os apóstolos que eu digo, Pedro, João e os demais apóstolos, Tiago, e eles começam a ficar um pouco receosos daquilo ali. Só que Barnabé, que a gente vai ver que tem uma importância muito grande na vida de Paulo, tanto que o nome Barnabé significa filho do encorajamento, né? Ele sempre está ali encorajando o ministério de Paulo, a carreira de Paulo, ele acredita muito na carreira de Paulo, no ministério dele. Barnabé é que introduz Paulo ao ministério, aos apóstolos, para ele poder conversar e ter acesso aos líderes da igreja. Então, Paulo ele passa 15 dias com Pedro e com Tiago, conversando, tirando dúvidas, se reunindo, vendo como as coisas ocorriam em Jerusalém. É então que ele começa a pregar, aí mesmo em Jerusalém, aos gregos. Só que os gregos começam a... Viu que a gente falou que ele entendia de filosofia grega, e realmente ele entendia. Tanto que foi dessa forma que ele achou interessante se achegar aos gregos, pregando também, indo dentro da filosofia grega, mas pregando o evangelho verdadeiro, pregando a verdadeira filosofia, né, que seria Jesus Cristo. Então, os gregos começam a, mais uma vez, perseguir o apóstolo Paulo. É então que os discípulos, os apóstolos, têm que conduzir Paulo de volta para a sua cidade natal, que é Tarso. Então, ele volta para Tarso. Vamos fazer uma pequena revisão aqui da linha do tempo. Ele é convertido, depois ele passa 3 anos na Arábia, depois ele volta para Damasco. Em Damasco, ele é perseguido pelos judeus. Então ele sobe a Jerusalém, ele desce num cesto nas muralhas de Damasco, na verdade ele desce a Jerusalém, conversa com os apóstolos, começa a pregar os gregos começam a perseguir. Tu vê que o ministério dele é basicamente perseguição. Ele fala muita coisa da parte de Jesus Cristo, muitos se convertem no ministério de Paulo, só que ele também é um apóstolo muito perseguido, assim como todos os outros apóstolos. Então ele prega aos gregos, os gregos começam a perseguir ele, é então que ele volta, e volta para sua cidade natal, que é a cidade de Tarso. E aqui eu faço uma pequena observação com você. Alguns fatos históricos, eles vão divergir. Que alguns historiadores vão falar que Paulo ficou 4 anos em Tarso, outros vão dizer 10, mas as visões que eu vou passar para vocês aqui, tanto das visões das viagens missionárias, quais epístolas ele escreveu de forma cronológica, eu vou falar as que são mais comuns no meio acadêmico, no meio da historiografia, historicidade dos discípulos, tá bom? Então, se daqui a 3 meses se vocês ouvirem algo um pouco diferente em termos históricos, não vai falar que assim, não, Estevão é um herege, não tem nada a ver com isso, não. Herege é se eu falar errada a teologia de Paulo, a teologia de Cristo aqui. Às vezes é só uma divergência sobre fatos históricos, beleza? Então, Paulo ele fica um tempo na sua cidade natal. Alguns acreditam que é 10 anos, outros vão acreditar que é 4. Eu vou acreditar que realmente foram 10 anos. Ele passa esses 10 anos aí em Tarso, até que começa a acontecer um grande avivamento na cidade de Antioquia. E quem está à frente desse ministério lá de Antioquia, é Barnabé. Foi então que Barnabé, depois de muito tempo Paulo ficar em Tarso, e muitos acreditam que nessa ida dele a Tarso, desse retorno dele à cidade natal, foi que ele teve aquela visão que ele fala lá em Coríntios, né? Há 14 anos conheci um homem, se no corpo ou fora de corpo não sei, mas sei que foi transladado ao terceiro céu e ali teve grandes visões, a ponto que são coisas inefáveis a falar ao coração do homem. Basicamente, a maioria dos historiadores vão crer que foi nesse retorno a Tarso que Paulo vai ter essa visão aí, esse arrebatamento de espírito, tá bom? Então você vê que Paulo está aprendendo bastante diretamente com Jesus Cristo.
Tanto que ele vai falar nas suas epístolas, que ele fala, tudo que eu não aprendi de homem, eu não aprendi com Pedro, eu não aprendi com Barnabé, eu não aprendi com Tiago, eu não aprendi com Lucas, com o médico Lucas, não. Tudo que eu aprendi diretamente com Jesus Cristo, ou seja, tudo fruto de boas revelações que ele passou com Jesus Cristo. Isso tudo regozija a nossa alma, né? E por último aqui, na nossa linha do tempo, ele vai, então, Barnabé busca ele em Antioquia, e ele passa 10 anos em Tarso, Barnabé lembra dele, busca ele em Tarso, então traz ele para Antioquia, para ele ficar junto, para eles ficarem juntos ali. E ali eles trabalharam cerca de 1 ano. Barnabé e Paulo trabalharam lado a lado em Antioquia por cerca de 1 ano. Até que em Atos, capítulo 13. Agora, deixa eu ver se eu tenho tempo para isso. Se não tiver, eu vou pular aqui. Acho que eu tenho. Abre, por favor, comigo em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vou pedir para o Davidson fazer essa leitura aí. Aí, Davidson, você lê. Deixa eu ver aqui. Pode ler até o verso 3, por favor. Atos 13, do 1 ao 3. Qual é o contexto que a gente disse? Paulo está trabalhando juntamente com Barnabé durante 1 ano em Antioquia. Depois desses 1 ano, alguém chamou ele? Não, né? Depois, passado esses 1 ano deles dois juntos trabalhando em Antioquia, olha o que acontece aí. Por favor, Davis. Aqui a gente começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária dele começa aqui juntamente com Barnabé. Só que preste atenção no que disse aqui no verso 2. Ó, apartai-me, quem disse foi o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Não foi Saulo e Barnabé. Você vê que Saulo ainda está debaixo do... Ele está no seu anonimato ainda. Ninguém conhece muito Saulo. Ele já é conhecido, só que Barnabé tem um peso muito maior do que Saulo. E você vê que está escrito Saulo. E isso já está depois da conversão dele. Lembra que a gente disse lá no início? Não tem nada a ver com relação à conversão. Mas daqui a pouco você vai ver quando Saulo para de ser chamado assim, pelo seu nome hebraico, e começa a ser tratado como Paulo, pelo seu nome romano. Agora, a gente vai começar a tratar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Pega essa linha do tempo aí depois, dá uma estudada nela, que vai abrir muito a sua mente quando você for ler as cartas paulinas, para você poder entender o que aconteceu ali nesse contexto com Paulo, tá bom? Então, vamos para a primeira viagem missionária. Ah, Estevão, eu tenho dificuldade em saber onde que as coisas estão no mapa, então vou facilitar aqui para você. Ó. Aqui está o Brasil, né? Logicamente. Aqui a gente vai ter continente africano, África do Sul, a parte da África do Norte, e aqui a gente tem Europa. E basicamente tudo da Bíblia aconteceu nessa parte aqui, ó, onde está circulado assim de branco. Basicamente tudo aconteceu aqui. E onde a gente vai dar zoom, onde a gente estava até o mapa atrás, né? Foi bem nessa partezinha aqui, ó, que a gente falou que é a parte da bacia do Mediterrâneo, ou a costa do Mediterrâneo. É bem nessa parte aqui. Grava, que agora a gente vai dar um zoom nessa imagem aqui. Bem, estamos aqui na bacia do Mediterrâneo. Ó, como você pode ver, né, aqui é o mar Mediterrâneo, e aqui era a imagem onde nós estávamos. Basicamente tudo, gente, acontece aqui, ó. Judéia, onde que Jerusalém se encontra, a província da Judéia, província da Samaria, província da Galileia, onde Jesus foi criado em Nazaré. Aqui na Judéia é onde tinha o templo, o grande templo de Jerusalém, onde Jesus também nasceu, né, em Belém da Judéia. Também foi tudo aqui. Então isso fica muito claro para a gente poder entender onde ocorreram os fatos bíblicos. Aí, Davis, vou pedir para você continuar a leitura aí, como a gente ainda tem
acho que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, dá para fazer essa leitura aí. Por favor, lê o verso 4 de Atos 13. Então, em Atos 13, a gente já tem a primeira viagem missionária de Paulo. Então, grava aí, primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13. Lê aí, por favor, Davis, verso 4. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, Antioquia, ele desce para Seleucida. E eles vão navegar para Chipre. Chipre é essa ilhazinha que você está vendo aí, ó. É a ilha de Chipre, tá bom? Então, eles vão navegar para Chipre. Pode continuar, Davis, por favor. Beleza. Esse João, ele é o primo de Barnabé. Essa missão, essa primeira viagem missionária, ela é dada com o apóstolo Paulo, com Barnabé e com o primo de Barnabé, João Marcos. É por isso que aí está escrito Marcos. Verso 6, por favor, Deus. Beleza. Então você vê que eles. Bar Jesus, né? Ou Elimas aí, como a gente vai ver daqui a pouco também. Eles atravessaram essa linha, fica bem claro, né? Você pegar a geografia, você vê que foi bem minucioso ali que está escrito o relato de Atos. Isso a gente está na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, o que Paulo está pregando em Chipre, nessa cidade, na parte de Salamina, na parte de Pafos? O que ele está pregando? Ele não está falando, ele está falando que assim, gente, agora o evangelho se estendeu a todos. A graça de Deus não está mais somente sobre os judeus, mas está sobre todos aqueles que amaram a Jesus Cristo. Mas a gente tem, né, o relato de João 3,16. Deus entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo começa a falar, não é mais através da lei, vocês não precisam mais se circuncidar para poder serem salvos, para poder adquirirem a salvação. Isso começa a mexer com o povo, o pessoal começa a ficar feliz, começa a ficar alegre, porque agora a salvação através de Jesus Cristo não era mais por obras, mas sim pela graça de Jesus. É um evangelho. Essas são as boas novas. Esse é o significado do evangelho. Boas novas. As coisas que estavam acontecendo de novo naquele tempo. Então, esses três homens, Barnabé, Saulo e João Marcos, primo de Barnabé, eles estão levando essas boas novas para todos os moradores daquela cidade. Quando eles chegam em Pafos, a gente tem um relato interessante. Porque eles vão pregar ao procônsul Sérgio Paulo. E quando eles começam a falar com Sérgio Paulo, um certo mago chamado Bar Jesus, ou Elimas, ele começa a perverter o coração desse procônsul, que seria uma autoridade romana, a não ouvir o evangelho, as boas novas que estavam acontecendo ali. É então que Paulo chega para ele e ele fala assim, ó, verso 10, Davis, por favor. Olha o que Paulo fala para Elimas aí. Davis, tá aí? Ah, beleza. Verso 10, por favor. Verso 11. Você vê que agora Saulo já está começando a ficar ousado, né? Ele já não está mais ficando sobre a asa de Barnabé, agora ele já está usando a autoridade que Cristo deu através de revelações para ele, por 3 anos na Arábia e por 10 anos em Tarso. Então você vê que o homem já está começando a ficar bom ali, né? Que a autoridade já está começando a ser exposta na vida de Saulo. Então, que de Pafos, eles vão partir, como diz o verso 13, eles vão partir para uma região chamada de Perge, na Panfilha, começando e eles continuaram levando o evangelho de Cristo, o evangelho das boas novas, falando, esqueçam, vocês não, quem não é judeu, não se atentem para a circuncisão, vocês não precisam mais se atentarem para essas partes específicas da lei. Não é que você não deva amar o seu irmão, não é que você não deva matar, mas as partes específicas, a liturgia,
judaica, vocês não precisam mais se atentar para adquirirem a salvação. Se vocês são judeus, se quiserem se atentar, cumpram a lei. Mas olha o que Paulo está falando. A justificação não tem nada a ver com o que você faz. A nossa salvação, ela vem através da fé, não vem através de obras para que ninguém se glorie, como ele vai dizer em Efésios daqui a pouquinho. De Perge, eles partem para Antioquia da Pisídia. Veja que é diferente da Antioquia que eles partiram. Da Antioquia que Barnabé trouxe Paulo para ficar um ano ali com ele naquele grande avivamento. É a Antioquia da Pisídia agora. É uma província romana, Pisídia. Depois eles partem. Agora a gente muda as referências. Aí, depois vocês acompanham aí, estudam um pouco na casa de vocês. Eles vão para Icônio. Depois de Icônio, eles vão partir para Listra, que é uma região da Galácia. Por que é importante a gente se atentar na Galácia? Porque daqui a pouco você vai ver que tem carta aos Gálatas. E eu já vi uma vez dizerem, por mais que estranho que isso pareça, né? Uma pessoa já disse que Gálatas era uma família que tinha na época. Não tem nada a ver com isso, não, tá? Carta aos Gálatas era uma família que tinha naquela época. Por mais estranho que isso pareça, né? Gálatas, a região da Galácia, a epístola aos Gálatas, daqui a pouco ela vai ser escrita e a gente vai ver, ela foi justamente para poder orientar os irmãos da parte da Galácia. E quais igrejas Barnabé e Saulo passaram nessa região da Galácia? Basicamente, foi em Listra e em Derbe. Listra e Derbe. E Icônio também faz essa parte também, né? Da região da Galácia. Então eles vão pregar nessa região e falarem a mesma coisa. A salvação é através de Jesus Cristo. É então que eles começam a perceber que muitos judeus e não judeus começaram a se converter. E isso os gentios começaram a se converter. Né? E o que isso gerou? Começou a gerar aquela dúvida entre os próprios judeus mais ortodoxos, falando o quê? Então você está falando que não tem mais que ter a lei? Então você está falando que a lei foi esquecida? Vai ter que ter circuncisão ou não? Vai ter que circuncidar ou não? Gente, se alguém tiver dúvida do que é circuncisão, a gente fala aqui rapidinho o que é, tá? Se vocês tiverem dúvida do que é, a gente explica aqui bem rápido. Então eles começaram a falar assim, o que é? Vai precisar ser circuncidado ou não? Isso começou a gerar um grande alvoroço. É então que é convocado o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém. A primeira viagem do apóstolo Paulo e Barnabé, ela foi pausada. Por quê? Porque iria ter o primeiro concílio para saber, vai precisar circuncidar ou não? Vai precisar se abster da carne sufocada ou não? Vai ter que observar a cultura judaica ou não? Aí se convoca o primeiro concílio. Só uma coisa que eu esqueci de falar, quando eles estavam ali em Pafos, na região de Pafos, essa região aqui, ó, esse primo de Barnabé, ele vai virar um desertor da missão. Ele não segue para Perge, não. Ele volta para Jerusalém. Ele volta para essa região. E esse foi um dos motivos de Paulo ter brigado com Barnabé, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então eles voltam, começam a regressar. De Derbe eles voltam para Listra, de Listra para Icônio, depois para Antioquia, depois para Perge. Até que eles voltam para Antioquia, como você está vendo no slide aí. Aí vai acontecer o primeiro concílio de Jerusalém. E o que acontece nesse concílio? Paulo vai falar, João vai falar, Barnabé vai falar, Tiago vai falar, e eles chegam à conclusão de que concílio é isso, né? É para você ver, para você chegar num consenso das coisas que estão dando problemas teológicos ali daquela época. O que eles decidem? Que a circuncisão não mais fazia parte da conversão dos cristãos, que não era mais necessário um novo convertido ser circuncidado, se atentar para a lei de Moisés. Claro, mais uma vez eu deixo claro aqui, os princípios eles vão se manter, que é qual? Você não deve cobiçar a mulher do próximo, você não vai cometer homicídio, não vai adorar outros deuses, isso, gente, pelo amor de Deus, isso vai manter, tá? Não tem nada de, entrou a graça, a gente não tem mais que observar isso. Não existe, não. Bom, só para deixar bem claro aí. Então, o que você tem que tomar nota aí? Take note. O que você tem que gravar? Muita coisa, né? Eu sei.
Mas o que você tem que gravar? É só a biografia do apóstolo Paulo. Que companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária foi Barnabé. Que Paulo e Barnabé ele pregavam a justificação pela fé em Jesus Cristo. E essa viagem ela foi interrompida por conta do concílio de Jerusalém. E a partir de Pafos, Paulo começa a usar o seu nome romano. O seu nome romano. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a referência. Paulo. Está aqui nesse Atos 13, como a gente decorreu aqui. Paulo, então, a partir de Pafos, ele começa a não mais usar o seu nome hebraico, Saulo, mas sim ele começa a usar o seu nome romano, Paulo. Tranquilo? Por quê? Porque ele estava nessas províncias romanas. Isso tudo fazia parte do Império Romano. Tá tranquilo? Vai ficar um pouco mais leve agora. Bom, gente, fica tranquilo aí, que a intenção não é cansar vocês, não. Vamos lá. Agora aqui a gente está na segunda viagem missionária de Paulo. Claro que a gente não vai passar ponto por ponto. A gente só vai falar dos principais aspectos que ocorreram aí. Quando acaba o Concílio de Jerusalém, Paulo então volta para Antioquia junto com Barnabé. E de Antioquia, ele manda sua carta aos Gálatas, ou seja, a igreja da Galácia, onde ele tinha passado lá, lembra? Icônio, Derbe, Listra, como você está vendo aí no mapa também. Ele manda essa epístola aos Gálatas falando assim, gente, não tem nada a ver mais com lei, não vamos ser legalistas, ou seja, tentar levar a lei no pé da letra para poder obter a salvação. A salvação agora é através do sangue do Cordeiro, da justificação por Jesus Cristo. Bom, então ele manda essa carta aos Gálatas. Então eles começam, Barnabé fala que assim, Paulo, nessa segunda viagem missionária, eu quero levar João Marcos. E Paulo fala assim, não, João Marcos foi um desertor, você não vai levar ele mais não. E eles começam, então, eles têm uma grande discussão, infelizmente, e, no meio dessa grande discussão, Paulo se separa de Barnabé, Barnabé vai para Chipre e leva João Marcos consigo. E é então que Paulo pega um outro companheiro de viagem, que é o seu companheiro Silas, que a gente daqui a pouco vai ver aquelas histórias conhecidíssimas. Então eles partem daqui, ó. Eles vêm de Antioquia, passa Tarso, vem tudo pregando aqui, gente. Pregando, viajando, porque eles querem chegar especificamente na Ásia Menor. Só que o Espírito Santo impede que Paulo entre na Ásia Menor. É então que ele tem uma visão de um varão da Macedônia pedindo ajuda. Ele fala, e esse varão, essa visão que Paulo teve, falava que assim, Paulo, nos ajuda, sobe a Macedônia e nos ajuda. É então que Paulo vai juntamente com Silas, passa por todo esse caminho aqui e eles chegam a Macedônia, onde eles vão se fixar. É aqui que eles vão se fixar. Pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tá tranquilo? Pode seguir. Então, beleza. Então eles vão partir para cá, eles vão partir para a cidade de Filipos. O que acontece na cidade de Filipos, basicamente? A gente tem no relato lá de Atos 16, já estamos na segunda viagem missionária de Paulo, beleza? O que a gente tem lá em Filipos, no capítulo 16? Quando ele chega na cidade de Filipos, ele prega uma mulher chamada Lídia, e aquela vendedora de púrpura, e toda aquela cidade, toda a família de Lídia, eles se convertem ao evangelho de Jesus Cristo. E ele pregando nessa cidade de Filipos, uma importante cidade da Macedônia, quando ele estava indo e voltando por essa cidade, uma mulher adivinhadora, uma jovem adivinhadora com espírito de adivinhação, não da parte de Cristo, começa toda vez a ficar falando, vai, sobe, homem de Deus, vai, homem de Deus, vai, homem de Deus, até que o apóstolo se estressa. Como a gente está vendo aqui, o apóstolo ele é cheio de autoridade mesmo. Ele vira para aquela mulher e fala que assim, espírito de adivinhação, saia em nome de Jesus. E diz o capítulo 16 de Atos que instantaneamente aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher. Saiu. Gente, instantaneamente. É poder ou não é poder? Aqui o homem tem unção, aqui não é brincadeira não. Então ele vai e repreende aquele espírito e aquele espírito sai. E
aquilo causou um prejuízo muito financeiro para aquela cidade. Porque aquela mulher, ela trazia o turismo, porque ela adivinhava o futuro das pessoas, e muitas pessoas iam ali para a cidade de Filipos só para saber do seu futuro. Uma cartomante, né? E as pessoas percebendo que iriam perder as suas rendas financeiras, o turismo iria diminuir, é então que eles prendem o apóstolo Paulo e Silas. E nós temos aquele relato que eles foram açoitados em praça pública. Você lembra que Paulo era um cidadão romano, e a Macedônia era uma província romana. E o cidadão romano, ele jamais, sem ser condenado, ele poderia ter sido açoitado. Então, o que eles estavam fazendo ali era anticonstitucional, era anti as próprias leis dele daquela época ali. As leis dele daquela época. Então, eles são açoitados em praça pública e eles são levados ao cárcere, eles são presos. E você tem aquela história maravilhosa no capítulo 16 de Atos, que eles estão naquela prisão, todos ensanguentados, depois de ter apanhado muito em praça pública. Por que você pensa, gente? O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, um homem que era dedicado muito às santas escrituras. Você não vê nem ele até se abstém do casamento justamente por causa do evangelho de Cristo. E ele diz aqui assim, nas suas epístolas, ninguém me moleste, porque eu levo no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do evangelho. Agora você imagina esse homem pregando a Cristo, e pregar a Cristo. Em toda cidade que ele passa pregando a Cristo, ele é perseguido. E agora ele está preso, juntamente com Silas. E o que eles vão fazer? Vão blasfemar? Vão nada. Paulo chega e fala que assim, eu vou orar, enquanto eu vou orando, você vai louvando a Deus. E vamos ver o que acontece aqui. E acontece aquele grande terremoto na segunda viagem de Paulo, a ponto que as cadeias se abriram, as portas daquela cela se abriram. E o carcereiro vendo tudo aquilo que acontecia, toda a família do carcereiro foi salva. Então ele começa a ser perseguido ali em Filipos. Eles perceberam que o que eles fizeram com Paulo foi um grande erro, porque Paulo era um cidadão romano. É então que eles expulsam Saulo, ou o apóstolo Paulo, e Silas, dessa cidade de Filipos. Aí de Filipos, eles são perseguidos, logicamente, como nós vimos, e eles partem para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, o que vocês acham que aconteceu com ele? Mais uma vez, os judeus perseguiram Paulo e Silas, por causa do evangelho de Cristo. Paulo e Silas, eles passam 3 semanas, 3 sábados, pregando nas sinagogas aqui em Tessalônica, como vai narrar Atos capítulo 17. E depois que eles são perseguidos, eles vão para Bereia, porque eles foram expulsos de Tessalônica, capital da Macedônia. Então eles vão para Bereia. E lá em Bereia vocês aí que são os crentes de Bereia, né? Vocês sabem, vocês nasceram daqui, galera. Esse game que vocês fazem aí, né? Muito legal, por sinal. Então Paulo e Silas eles descem a Bereia, e em Bereia não aconteceu diferente. Os mesmos judeus que perseguiram eles em Tessalônica vão perseguir eles também, mais uma vez, em Bereia. É então que eles são expulsos de Bereia e vão para Atenas, uma cidade importante, cidade grega. Quando Paulo começa a discursar no Areópago, pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo, as pessoas de Atenas chamam ele de tagarela. Olha só, o apóstolo é perseguido em Filipos, perseguido em Tessalônica, perseguido em Bereia, chega em Atenas, ele é chamado de tagarela. É então que eles partem para Corinto, capital da Acaia. E aqui em Corinto, você pensa que eles foram bem recebidos? Foram nada. Foram chamados de impostor. Mas junto, mesmo com essa perseguição, muitas vidas estão sendo salvas por causa do nome de Jesus Cristo. O que a gente conclui com isso? Perseguição não para a igreja de Cristo. Perseguição não para cristão. O que vai parar cristão é desânimo e pecado no meio da congregação. Se você se manter firme, não importa. Se você está sendo perseguido na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, meu irmão, fica tranquilo, que
que se Jesus está com você, você está levando uma vida de santidade, ninguém vai te parar. Ainda que você seja perseguido, o evangelho ele vai ser compartilhado. O importante é isso. Nós vamos padecer justamente por causa do evangelho de Cristo. Isso é notório durante a Bíblia. Todos vão padecer por o evangelho de Jesus Cristo. E muitos morreram por esse evangelho. O que a gente não pode é parar. O que a gente não pode é parar de pregar. O que a gente não pode é parar de proclamar o evangelho de Cristo. E aqui em Corinto, eles partem então para Éfeso e eles encerram basicamente a segunda viagem missionária deles aqui. O que você tem de importante aí para gravar dessa segunda viagem missionária? O companheiro de Paulo foi Silas. Paulo vai a Macedônia, Atenas e Acaia. E Barnabé segue para Chipre, como a gente viu, porque eles separaram por causa de João Marcos. Paulo ele vai se fixar em Filipos, lá ele é açoitado e perseguido. Ele vai se fixar em Tessalônica, lá ele também é perseguido e expulso da cidade. Em Bereia, a mesma coisa, expulso e perseguido. Em Atenas, ele é chamado de tagarela. Em Corinto, ele é chamado de impostor. Mas o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. A cruz de Cristo está sendo pregada. Por mais que doa, continue a sua missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo. E de Corinto, ele vai escrever 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Quando ele faz essa segunda viagem missionária dele, quando ele chega em Corinto, capital da Acaia, ele vai escrever 1 e 2 Tessalonicenses. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ou a gente pode seguir aqui? Beleza, então. Vamos seguindo. Aqui já estamos na terceira viagem de missionária de Paulo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na hora. Tá, ainda temos um tempo. Estamos no cronograma aí. Na terceira viagem missionária de Paulo, como a gente já está vendo aqui, ela é descrita de Atos 19 a Atos 21. Ele fica por 3 anos na cidade de Éfeso, como você está vendo aí, né? Ele vai se fixar por 3 anos em Éfeso. Ele faz basicamente o mesmo roteiro que ele vai fazer na sua segunda viagem missionária. Só que agora ele se fixa em Éfeso. Lembra que na segunda viagem missionária o Espírito Santo não deixou ele entrar na Ásia Menor? Agora ele vai entrar na Ásia Menor. E Éfeso é a mais importante das cidades da Ásia Menor. Como você lembra, né? As cidades da Ásia Menor foram aquelas que... As igrejas da Ásia Menor, as cidades, foi aquela que João em Apocalipse vai escrever suas 7 cartas às igrejas da Ásia, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E Paulo ele vai se fixar na cidade de Éfeso. E lá, através de Éfeso, o evangelho ele é disseminado para todas essas outras igrejas ou cidades circunvizinhas ali de Éfeso. Só que o que tinha em Éfeso especificamente para chamar a atenção de Paulo? Lá tinha o templo da deusa Diana, o famoso templo da Diana dos Efésios. Também ela era conhecida como Ártemis pelos gregos. Mas é a mesma deusa, tá? Diana ou Ártemis. Só que Diana era como ela era conhecida pelos romanos e Ártemis ela era como ela era conhecida pelos gregos. E esse templo gigantesco ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa cidade ela possuía uma gigantesca cultura pagã de adorar outros deuses. Esse foi um dos motivos de Paulo começar a pregar aí naquela cidade. E nesses 3 anos que Paulo fixa o seu ministério lá, nessa terceira viagem missionária, os homens começam a se converter, as mulheres começam a se converter do paganismo para o cristianismo, a ponto que Atos vai nos relatar que eles relevaram os seus livros de misticismo. Isso foi um ato de conversão maravilhoso. Eles pegam todos os seus livros de misticismo e eles jogam em praça pública e eles vão fazer uma grande fogueira queimando os seus livros ali. Por que isso é interessante contar isso? Porque quando se você parar hoje, pô, Estevão, vou aproveitar essa aula aqui, esse panorama, semana que vem eu vou pegar e vou começar a estudar só Atos. Você vai ver que a sua mente vai entender muito melhor o livro de Atos através de um cronograma, através de
algo mais específico para você poder entender como as coisas ocorreram. Por isso que é tão valioso a gente dar esse tipo de informação aqui, tá bom? Então, alguns historiadores vão acreditar que de lá ele vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios. E a partir de Éfeso, como nós dissemos, o evangelho ele é disseminado nas outras cidades. Quando ele fecha os seus 3 anos em Éfeso, o apóstolo Paulo sobe mais uma vez a Macedônia e a Caia. Mas agora ele vai recolher ofertas financeiras para ajudar os irmãos que estão sofrendo em Jerusalém, por causa das perseguições, por causa da fome, algumas pestes, algumas pragas que estavam acontecendo lá naquela época. Então, o apóstolo Paulo, ele aproveita para exercer o seu ministério também de compaixão, o seu ato de caridade. Então, você percebe algo bem específico que a gente tem aqui. A missão da igreja, o evangelismo, ele não se distingue de compaixão, de caridade. Não são coisas distintas, são coisas complementares. Porque você vê que dentro da missão, o apóstolo Paulo ele vai realizar essa obra de caridade, ele vai começar a levantar essa oferta. Se você ler, se eu não me engano, é 2 Coríntios 9, eu não anotei essa referência, você vai ver Paulo relatando isso daí, que ele está relatando, que ele está levantando uma oferta para aqueles irmãos mais pobres de Jerusalém. Então você percebe que é importante a gente fazer esses atos de caridade também. Aqui em Manaus, a gente usa de um artifício estratégico em relação a isso daí. Quando a gente vai em alguma comunidade ribeirinha nova, ou quando a gente vai entrar numa casa de um irmão que a gente não conhece, quase sempre a gente leva uma cesta básica, né, justamente para poder ajudar aqueles irmãos que estão mais carentes. Só que quando a gente leva a cesta básica, a gente não quer alimentar somente a fome física deles. A gente quer também alimentar eles com o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então, sempre quando a gente deixa aquela cesta lá, a gente já lança uma palavra, a gente já tira um momento de oração com ele. Isso é estratégia. Então, você vê que a missão ela não vai se distinguir da caridade em momento nenhum. Elas são complementares na realidade. Beleza? Então, estamos aqui na terceira viagem missionária de Paulo. Galera, respira aí. Deixa eu tomar uma água aqui também. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, fica à vontade. Perdão? E é nessa ida a Macedônia e a Caia levantar essas ofertas que Paulo ele vai escrever uma das suas epístolas mais belas. Eu até fiquei em dúvida de que aula eu iria dar hoje, qual seria o tema. Porque eu queria realmente dar Romanos, mas eu acho importante ter um panorama antes para a gente poder entender o que Romanos trata. Essa epístola que o apóstolo Paulo escreve agora foi a carta responsável por fazer João Crisóstomo ter o seu coração cheio. João Crisóstomo é um dos pais da igreja primitiva, e ele lia essa carta 2 vezes por semana, para você ter noção. Foi a carta que fez Agostinho de Hipona se converter dos seus maus caminhos, se converter da luxúria da vida e se tornar um dos maiores teólogos da igreja primitiva, dos pais da igreja do século IV. Foi também a carta que fez Lutero combater toda aquela parte para se levantar a reforma protestante contra os magistrados, contra o clero da igreja em 1517. Também foi a Epístola aos Romanos, que falava da justificação através da fé. A Epístola aos Romanos, na minha opinião, logicamente, na minha humilde opinião, ela é a mais importante do apóstolo Paulo. E para concordar comigo, eu vou pegar um cara de peso aqui, que foi o Martin Lloyd Jones. Ele fala... Deixa eu ver se eu tenho o livro dele aqui. Acho que não está aqui, não. Acho que está lá para a sala. Martin Lloyd Jones ele vai falar que Romanos não foi cronologicamente a primeira epístola a ser escrita. Mas você vê que na ordem das epístolas, ela está como primeira. Ela não foi a primeira a ser escrita. E ela também não é a maior. Ela pode até ser a maior, né? Mas ela não está lá por causa da sua extensão, mas está sim por a sua importante
significado teológico que ela tem. Porque ali Paulo está falando assim, ó, eu quero visitar vocês, irmãos de Roma. Só que deixa eu mostrar o que eu creio. Então, Paulo ele vai dar a sua teologia sistemática na Epístola aos Romanos. A gente tem um grande compêndio teológico. Acho que tá aqui o livro, ó. É nesse livro aqui, ó. Exposição aos Romanos, de Martin Lloyd Jones. Você vê que ele é um livro grossinho, né? Acho que ele tem, deixa eu ver quantas páginas. 400, cerca de 500 páginas. Mas é só do capítulo 1, tá, gente? É uma exposição só do capítulo 1. Tá bem aqui, ó. É exposição sobre o capítulo 1. Então você vê a importância que esse livro tem. Acho que são 16 livros que Martin Lloyd Jones faz só sobre Romanos. Então você vê que essa epístola ela não é brincadeira não, né? Você vê que o negócio é sério. Então ele faz esse compêndio na sua terceira viagem missionária. Vamos correr aqui, senão eu vou acabar me perdendo no tempo aqui. Aí no final da terceira viagem missionária, a finalização, quando a gente chega aqui, ó, aqui, cadê? Tá. Quando Paulo está finalizando, ele passa por todos aqui, passa por Éfeso, passa pela Macedônia, pela Caia levantando aquela oferta. É então que ele chega aqui, ó. Quando ele está chegando na região de Tiro e na região da Ptolemaida, tenho até dificuldade de falar esse nome, um profeta chamado Ágabo chega para ele, agarra Paulo e fala: Paulo, não sobe, não desce a Jerusalém, na verdade, porque os judeus querem matar você. Eles estão armando um cerco para você. É então que Paulo fala que assim, não, o que vocês estão fazendo? Eu não estou disposto somente a sofrer pelo evangelho de Cristo, mas também a morrer pelo evangelho de Cristo. Aí nós temos a finalização da terceira viagem missionária de Paulo. E aqui, o apóstolo Paulo ele encerra basicamente as suas viagens missionárias. Então nós tivemos primeira, segunda e terceira viagem missionárias de Paulo. Só que a finalização dessa viagem ela é um pouco conturbada, porque aqui agora nós temos a perseguição do apóstolo Paulo. O que você tem que levar de bom na terceira viagem missionária? Paulo ele passa 3 anos em Éfeso, como nós vimos. Ele escreve a epístola aos Romanos na terceira viagem missionária. Ele levanta uma oferta aos crentes de Jerusalém, através dos irmãos da Macedônia e da Acaia. E aqui ele começa a ser perseguido. Por quê? Quando ele desce, quando ele chega a Jerusalém, o Sinédrio prende ele. Realmente, ele vai ser preso e ele vai ser, por ser considerado um herege para os judeus, né? E ele é levado para a cidade de Cesareia. E lá em Cesareia, ele fica por cerca de 2 anos em Cesareia, numa prisão domiciliar, até que os judeus começam a armar uma forma de trazer Paulo de Cesareia. Então, finalizou a terceira viagem missionária, ele vai para Jerusalém, ele é conduzido para Cesareia preso. E aqui nós temos a primeira prisão de Paulo. Ele passa 2 anos em Cesareia Marítima e... eu coloquei aqui, ó, tá aqui. Olha lá, ele parte de Jerusalém e vai para Cesareia. Quando chega em Cesareia, o Sinédrio quer armar uma arapuca para poder prender o apóstolo Paulo. É então que o Sinédrio chega para o o governador Festus, deixa eu ver, acho que eu anotei aqui, Festus. O imperador Festus, e fala assim: Festus, essas questões são questões de judeus. Por que você não deixa que nós vamos resolver essa questão? Deixa a gente levar Paulo de volta para Jerusalém. Então que Paulo, percebendo que ele iria ser morto no caminho de Cesareia para Jerusalém, se ele fosse julgado pelo Sinédrio, como está muito bem escrito no livro de Atos, ele então apela para César. Como nós vimos, né, ele era um cidadão romano, então ele tinha esse direito de apelo a César. Então que Festo chega para Paulo e fala: se você quer ser julgado perante César, perante o grande imperador, então a César você irá. Então que parte aqui, ó, depois de 2 anos nessa prisão domiciliar em Cesareia, é importante frisar que essa prisão ela foi realmente uma prisão
domiciliar, como alguns historiadores vão acreditar. Ele parte navegando, então, a caminho de Roma. Só que ele não chega à ilha de Roma, mas ele chega a Malta. Por quê? Aconteceu grandes tempestades naquele local que eles foram obrigados a atracar na ilha de Malta. Eles foram obrigados a serem conduzidos para a ilha de Malta. Galera, a gente já está encerrando, tá? Fica tranquilo aí, eu já vou parar de ocupar vocês. Quando eles chegam na ilha de Malta, Paulo ele tem aquela experiência muito, muito incrível de que eles estão... Paulo agora ele é prisioneiro, né? Junto com mais 276 pessoas ali naquela embarcação. E quando eles chegam, eles atracam com o seu navio todo destruído por causa da tempestade na ilha de Malta, eles são conduzidos pelos moradores, pelos bárbaros que moravam ali, a uma grande fogueira para eles poderem se aquecer. Nesse episódio, Paulo ele vai juntar madeira e vai lançar madeira naquela fogueira. É então que uma víbora fugindo, né, da fogueira vai e pica a mão de Paulo e fica presa na mão de Paulo. Os moradores de Malta falaram assim, não, esse homem com certeza ele é homicida, porque tendo fugido da ira do mar, ainda assim a justiça ainda pega ele aqui. Só que o que eles pensam? A mão dele vai inchar, ele vai cair no chão e ele vai ser morto por essa picada. Passado algum tempo, não aconteceu nada disso com ele. Gente, esse apóstolo aí, é porque a gente não dá para aprofundar, né? Mas é muito poder, gente, é muito poder. O cara aí não era brinquedo, não. Então não acontece nada com ele, as pessoas vendo que nada tinha ocorrido, pensaram assim, não, esse cara só pode ser um Deus. E nessa cidade, nessa ilha de Malta, Paulo vai realizar diversos milagres. É até então que, depois de um tempo, ele é conduzido realmente para Roma. E lá em Roma, ele vai passar mais 2 anos em prisão ainda domiciliar. Ainda em prisão também domiciliar. Nessa prisão aí, ele vai escrever algumas cartas, que são as famosas cartas da prisão, que é Colossenses, Efésios, Filipenses e a epístola a Filemon. Ele vai escrever essas 4 cartas na sua prisão domiciliar romana. Depois disso, ele é solto e alguns historiadores vão acreditar, a gente já está finalizando, tá? Já estamos no último slide aqui. Alguns historiadores vão acreditar que ele, mais uma vez, foi solto, e realmente também acredito, pelos relatos de Gálatas e de Coríntios, que ele realmente foi solto. Só que quando chega lá pelo ano 67, pelo ano 64, perdão, se instaura mais uma vez a perseguição sobre Israel. É então que Nero, em 64 depois de Cristo, ele vai assumir e Paulo vai acabar sendo mais uma vez preso no ano 64. E depois dessa prisão, essa segunda prisão romana do apóstolo Paulo, ela não foi domiciliar, mas agora ele realmente estava dentro de um calabouço, ele realmente estava sofrendo, ele realmente estava provando do cálice do que é passar pelo evangelho, do que é sofrer pelo evangelho de Cristo. E eu acho interessante que em uma dessas prisões, né, o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Filipenses, né, na prisão romana dele, na primeira prisão romana domiciliar dele. Aí ele diz assim em Filipenses 1,12, todas as coisas que aconteceram até agora comigo, elas contribuíram para o melhor proveito do evangelho. Galera, esse apóstolo, ele sofreu naufrágio por 3 vezes, ele sofreu 5 quarentenas de açoite menos 1 dos judeus, dos seus compatriotas, dos romanos. Ele sofreu apedrejamento, já foi apedrejado várias vezes, foi lançado de um penhasco, já foi preso, escarnecido, injustiçado, e ainda assim, na sua prisão romana, ele tem a sensatez, a honradez de chegar e falar que assim, todas essas marcas que eu levo, elas foram para o melhor proveito do evangelho de Deus. Isso, para mim, é uma das maiores lições que Paulo poderia ter me dado.
entre a sua primeira, segunda, terceira viagem missionária, ele passando por toda essa dificuldade, ele ainda assim diz que todas essas dificuldades foram para o melhor proveito do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É então que no ano 64, como nós dissemos, né, ele é preso pela segunda vez, não mais numa prisão domiciliar romana, mas agora ele é preso pelo imperador romano Nero. E nessa prisão, ele, no cerca do ano 67, depois de Cristo, ele sofreu o seu martírio, ele foi decapitado. Nós temos o apóstolo, basicamente aí, a vida do nosso apóstolo Paulo, resumida, claro que não de forma profunda, mas de uma forma que dê para você entender. E antes da gente encerrar, na sua segunda prisão romana, essa que não foi domiciliar, ele escreveu a sua última epístola, que foi 2 Timóteo. E olha o que ele diz em 2 Timóteo para a gente poder encerrar. Combati o bom combate. Olha o que ele está falando para Timóteo. Timóteo, fica em Éfeso. Ele fala em 2 Timóteo 4. Timóteo, fica em Éfeso, porque vai chegar um tempo que eles não vão suportar a sã doutrina. E eles vão ter comichões nos seus ouvidos. E eles vão amontoar para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Só que ele fala que assim, Timóteo, mas ainda que eu esteja na minha segunda prisão romana, ainda que eu esteja perante o martírio, prega para o povo, não deixe essa doutrina morrer. Aí ele encerra de maneira maravilhosa. Ele diz assim, ó, gente, combati um bom combate. Olha só o que ele está falando. Combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que ele iria morrer. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. Olha o prêmio que Paulo está querendo. Se fosse na teologia da prosperidade, eles diriam que Paulo era um falso profeta. Porque se ele está doente, se ele está apanhando, então significa que ele não tem o evangelho genuíno, ele não tem Deus. Mas muito pelo contrário, esse apóstolo ele morre através do martírio, pelo nome de Jesus Cristo. Ele diz, eu não quero coisas terrenas, mas eu quero coisas que são do alto. A coroa da justiça me agora está guardada para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro com essa passagem aí, maravilhosa do apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus. Só antes de passar a palavra para o Deus, quero já fazer as honrosas presenças aqui que a gente tem daqui da Nazareno de Manaus, que eu estou vendo. Temos o pastor Igor Vale, que é o pastor presidente daqui da igreja de Manaus, tá? Nosso grande missionário aqui das regiões ribeirinhas também. Atualmente nosso pastor presidente. Muito obrigado, tá, pastor, pela presença maravilhosa e a honra. Com certeza toda nossa. E a Letícia também, ela estava aqui. Só não estou vendo se ela está aqui agora. Luca, acho que ela acabou saindo. Também ela faz parte daqui da igreja do Nazareno. Então, muito obrigado aí, pastor, pela presença. Davidson, mais uma vez, obrigado pela honra, que é falar um pouco da palavra de Jesus Cristo para os nossos irmãos, né? É sempre um prazer. E muito obrigado mesmo por estarem dando essa oportunidade para a gente falar um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma honra. E como prometido, como você me pediu, 20 e 20 aí, relógio militar sendo entregue. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer.